Olá, meus caros. Eu me chamo Daniel Antunes, eu sou professor do Departamento de Clínica Médica na Faculdade de Medicina de Jundiaí, sou professor da disciplina de Pneumologia do terceiro ano da graduação, professor do Internato Clínica Médica do quinto e sexto anos, e tenho um orgulho muito grande de estar aqui. Quero já começar agradecendo a professora Camila por sustentar essa parceria com a disciplina de Pneumologia, nessa difícil arte de curricularizar a extensão, e eu fico muito lisonjeado de poder compartilhar com vocês algumas impressões que eu tenho sobre o impacto do frio no funcionamento normal dos sistemas orgânicos, na fisiologia humana, e algumas complicações médicas que pretendem habilitar vocês a fazerem um juízo crítico de como a curricularização da extensão da disciplina que vocês estão matriculados é muito importante e relevante para a formação de vocês como médico. O corpo humano, ele tem diversos mecanismos de se adaptar a diferentes ambientes em que se refere à temperatura. Mas um pilar que reúne todos os processos naturais e adaptativos de exposição a extremos de temperatura se concentra num conceito de homeostase térmica, ou seja, a temperatura central do corpo, ela tem que ser mantida em torno de 37 graus, com muito pouca variabilidade. Na imagem à direita de vocês, está chamando a atenção de que, mesmo nos sistemas de frio à esquerda, ou de muito calor à direita, a temperatura central, e por centro, nós estamos dizendo mesmo, de fato, o centro anatômico do corpo humano, a temperatura é mantida em 37 graus. Claro que quanto mais próximo de um ambiente frio, naturalmente as extremidades as que vão aceitar e tolerar melhor calor, na maneira de que vão drenar, né, a temperatura para as regiões que não podem conviver com uma temperatura abaixo de 37 graus. E essa circunstância de temperatura central, e aqui quando nós estamos falando de ajuste ao frio, isso é muito importante, essa temperatura dos órgãos que estão envolvidos na cavidade torácica, na cavidade abdominal e também no crânio, ou seja, sistema nervoso central, cardiovascular e respiratório, são aqueles que merecem maior atenção das adaptações de exposição ao frio para a manutenção da sua homeostase. Esse conceito de homeostase térmica, de neutralidade da temperatura corporal central, é muito importante em algumas populações de risco, sobretudo aquelas que nos interessam nessa extensão curricularizada, que são as pessoas que vivem em situação de rua e, portanto, são mais expostos às vulnerabilidades e dinâmicas do ambiente climático. Mas, mesmo pessoas que estejam distantes dessa vulnerabilidade social, as que apresentam vulnerabilidade clínicas na forma de idosos, crianças muito jovens, ou qualquer uma dessas duas faixas etárias que são portadores de doenças crônicas, esses pacientes perdem a capacidade de fazer esse equilíbrio, essa homeostase térmica, e acabam ou indo para o caminho adaptativo de lesar demais as áreas que deveriam ser esfriadas, ou esquentar de menos as que deveriam ser mantidas aquecidas. Dentro dos mecanismos adaptativos de defesa do corpo ao frio, o primeiro, mais imediato e até mais eficiente dele é a vasoconstricção periférica. Então, por que é que as extremidades do corpo são as que perdem mais calor? Porque são as primeiras a perderem justamente a perfusão sanguínea na forma da vasoconstricção periférica. Basicamente, o que eu faço é reduzir o fluxo sanguíneo nas extremidades para preservar os centrais. Se o meu coração dá conta de fazer rodar 5 litros de sangue por minuto, no corpo esfriado e resfriando, eu vou manter esses mesmos 5 litros na cavidade torácica, na cavidade respiratória, na cavidade abdominal e sistema nervoso central, às custas de perfusão naquela região. Então, a representação esquemática à esquerda de vocês demonstram que em ambientes frios, o hipotálamo se ajusta, hipotálamo como uma estrutura de sistema nervoso central mesocefálico, mantendo a temperatura em torno de 37, fazendo uma constricção de veias e artérias cutâneas, subdérmicas, subepiteliais, subepidérmicas. Além disso, além de fazer essa vasoconstricção, eles fazem piloereção dos pelos das regiões cutâneas, com isso diminuindo a superfície de contato de troca do meio ambiente externo com interno, mantendo aquela extremidade fria
mas ainda assim, sem perder calor demais. Esse é o primeiro mecanismo adaptativo e ele sustenta numa variabilidade de temperatura muito grande. E note que estamos, dentro dessa corporização da extensão, nos ocupando de providenciar, através de meias que já são simbolicamente uma maneira de proteger a vasoconstricção periférica, naquilo que é um cobertor que vai passar a fazer, às vezes, de controle de temperatura central associada ao controle de perda de calor periférica. Depois que eu já constringi toda a circulação periférica, minhas pernas, braços, ponta de nariz, ponta de orelha, já estão com o mínimo de perfusão possível, eu aumento o consumo e geração de calor. Isso se chama de termogênese, gerar calor. Isso se dá por dois mecanismos, através de contrações musculares involuntárias, ou ainda e sobretudo por ativação do tecido adiposo marrom. Já aproveito e faço um convite a vocês para que bem cedo deem a atenção devida a esse tipo de tecido adiposo, que é o tecido adiposo marrom, que hoje, por interesse clínico e médico, só tem como ponto positivo termogênese, gerar calor. Que em todas as circunstâncias em que a condição desse tecido adiposo é muito abundante, isso se acompanha de doença metabólica, obesidade, diabetes, doença cardiovascular, mas ainda a ausência dele, especialmente em populações vulneráveis, impede uma resposta de exposição ao frio na forma de produção de calor e termogênese. O terceiro mecanismo de adaptação, de defesa do corpo ao frio, é o aumento do metabolismo basal, ou seja, eu começo a queimar substrato para fazer ATP, fósforo, cadeia de membranas mitocondriais para gerar energia. Acontece que essa fase 3, primeiro, ela é tardia, isso não é uma exposição de poucas horas ou mesmo poucos dias, e segundo, que ela envolve utilizar como substrato o próprio corpo. Eu começo a consumir não um tecido adiposo, mas músculo, para gerar carboidrato, via os ciclos bioquímicos que vocês conhecem, seja o ciclo da ureia, seja o ciclo de Krebs, seja as maneiras alternativas de conseguir isso. Além desses tremores e contrações involuntárias dos músculos para gerar calor, a gente precisa entender que existe um sistema integrador central. Então, a exposição ao frio, tanto na geração de vasoconstrição cutânea, ou ainda através de sensores de temperatura periféricos cutâneos ou centrais, integra através de ativação central, sistema nervoso central, cortical, cerebral, gerando uma integração central no hipotálamo, e esse hipotálamo não só faz vasoconstrição periférica, ele estimula, claro, as glândulas adrenais a liberar noradrenalina, melhor dizendo, a adrenalina que faz essa vasoconstricção, mas essa mesma adrenalina, além de gerar os tremores involuntários musculares, ela se acompanha de efetores de glândula tireoide. A tireoide passa a secretar mais hormônio tireoidiano ativo, a triiodotironina, também como T3, que contribui ainda mais para a vasoconstrição cutânea. E essa ativação do tecido adiposo marrom, ela é muito importante em específicas faixas etárias. Então, em crianças e em recém-nascidos, o componente termogênese sem tremor para a manutenção da temperatura corporal central é muito superior do que, por exemplo, de um idoso. O que significa que, a depender de que fase da vida que eu estou, eu vou ter que usar mais tremores musculares e menos termogênese sem tremor. O que esse slide quer é sustentar em vocês um convite de manter o interesse de entender as adaptações fisiológicas ao corpo às atividades climáticas. Essa extensão se pretende muito específica, mas não deixa de ser uma oportunidade de entender como a medicina e mudanças climáticas, elas se acompanham muito. Então, frente a uma exposição muito súbita ao frio, o que acontece? Primeiro é vasoconstrição periférica, depois eu faço tremor, faço termogênese, ou seja, gero calor sem tremor. Chega num dado momento em que eu não consigo mais manter uma temperatura central estável, portanto compensada, e o equilíbrio entre perda e produção de calor é perdido, e eu começo mais a perder calor do que produzi-lo. E aí a temperatura corporal central começa a desabar. Isso se dá por diferentes determinantes. A quantidade de tecido muscular que eu tenho, a quantidade de tecido adiposo marrom que eu tenho, o como o meu sistema nervoso simpático é eficiente, acoplado e integrado às outras funções, quais são as minhas habilidades de produzir neurotransmissores,
Qual é a possibilidade do meu hipotálamo de se ajustar a essas variabilidades? Quão nutrido eu estou? O quão em repouso ou em extenuação física eu estou? Quais são os meus determinantes sociais, minhas práticas culturais, o meu trabalho? Há quanto tempo o meu sistema biológico é exposto a essas variabilidades? Que idade eu tenho? De que gênero eu sou? São as minhas capacidades de resiliência e experiência psíquica associadas a isso? E toda essa complexidade, elas interferem na capacidade de um corpo biológico se defender do frio. Quando essas capacidades são superadas ou mesmo perdidas, a gente se depara com complicações médicas, que acontecem especificamente nesses 3 compartimentos onde a temperatura central precisa estar em torno de 37, que são o sistema cardiovascular, o sistema respiratório e o sistema neurológico. E antes de entrar em um pouquinho mais de detalhes nessas complicações, eu quero chamar a atenção a vocês que a resposta fisiológica cardíaca, vascular, respiratória e neurológica, ela acompanha um efeito de dose-resposta. Então, eu tenho uma quantidade, uma proporção de morte por dessas complicações na neutralidade que eu vou chamar de referência. Tá? Então, aqui nós estamos usando um fator de referência de 40 óbitos na neutralidade térmica, ou seja, naquele ambiente cultural de Jundiaí, que a temperatura média do ano é 19, que a variação é de 12 a 28, eu tenho 40 mortes. À medida em que eu vou me afastando dessa temperatura média de Jundiaí de 19 para 14, eu até diminuo um pouco a mortalidade. Mas na hora que eu caio para 10, eu aumento muito a proporção de mortes naquela região climática. E depois, se esse calor é extremo, percebo de novo uma redução da proporção de mortes. A contribuição de morte na neutralidade térmica é inferior a uma queda moderada, mas ainda superior aos extremos. Ou seja, o que eu quero chamar a atenção de vocês nesses slides, que são essa queda inesperada e moderada de temperatura que se associa com maior mortalidade por causa cardíaca, respiratória e neurológica. Mas quero também chamar a atenção de vocês que o excesso de calor também contribui com morte, ainda que te pareça diferente do que a exposição ao frio. A gente está tentando estudar as diversidades climáticas e as movimentações do ecossistema planetário no que se associa com mortalidade. Então, esse é um estudo de 2018 muito elegante, bastante robusto, em que as causas de óbitos foram bem determinadas e confiáveis, e aqui eu mostro para vocês a mortalidade da cidade de São Paulo, que ainda que seja próxima de Jundiaí, não é exatamente a mesma, e qual foi a tendência de mortalidade de acordo com adaptações a extremos de temperatura. Então, a temperatura média da cidade de São Paulo está estimada em 22, e o que a gente percebe é que, à medida em que eu vou me aproximando de temperaturas muito baixas, o risco relativo acumulado de morrer por causas cardíacas aumenta muito, assim como também aumenta para os excessos de calor. O que eu quero também chamar a atenção é que, para as doenças respiratórias, a gente sempre associa a exposição ao frio como piora da morte. De fato, temperaturas muito frias aumentam o risco de morrer de causas respiratórias na cidade de São Paulo, mas é justamente os extremos de calor que parece ser muito mais ainda fortemente associado com a morte por causa respiratória. Só um cuidado, aqui eu estou falando de qualquer causa de morte em todas as vulnerabilidades da sociedade paulistana. Não estou me referindo apenas às populações em situação de rua. E isso, meus caros, e por isso que disse isso no slide anterior, faz diferença conforme, por exemplo, recorte raça, né, ou se preferimos cor da pele. O que a gente posso perceber, eu mostro para vocês aqui, que o comportamento de mortalidade por causa respiratória nos pacientes não brancos, em comparação aos brancos, na cidade de São Paulo não é exatamente a mesma. E como neste país, na sociedade em que vivemos, o recorte de cor de pele se associa a recorte de economia social e, portanto, com a vulnerabilidade de situação de rua, eu já demonstro para vocês a importância da gente se dedicar, enquanto profissional de saúde, enquanto agente científico de saúde, com a importância das vulnerabilidades sociais no que se refere à morte das extremidades de mudanças climáticas súbitas, sobretudo, mas também as crônicas. Isso porque as súbitas envolvem menos
tempo e experiência de adaptação dos diferentes sistemas biológicos a essas mudanças. No que se refere às complicações médicas cardiovasculares, a mais frequentemente, mais perigosa associada ao frio são as arritmias. A diminuição da temperatura faz com que o miocárdio, o miócito, ele perca a capacidade de controlar a quantidade interna e externa de potássio e cálcio, e esses cálcios e potássios desequilibrados fazem com que a gente tenha ritmos cardíacos excepcionais. Seja a bradicardia, a frequência cardíaca cair muito, ou ainda acontecer vários focos simultâneos de contração miocárdica, e essa contração, porque cada hora uma parte do coração está batendo, deixa de ser eficiente em bombear sangue para frente. Então, em temperaturas abaixo de 30 graus, aqui eu estou falando de temperatura corpórea central, eu aumento o risco de bradicardia, o coração parar de bater, ou de bater tanto a ponto de ficar eficiente, que a gente vai chamar agora de fibrilação ventricular. Nas respiratórias, a principal complicação médica da queda da temperatura central, que eu vou agora, para facilitar, chamar de hipotermia, a hipotermia causa hipoxemia, oxigenação de sangue baixa, e depressão respiratória. Aqui, a gente começa a ver uma associação de reflexos, tanto respiratórios quanto neurológicos, com a hipotermia e redução da temperatura central. Ou seja, o cérebro para de respirar, porque justamente precisa se adaptar a uma baixa oferta de calor. No que se refere às complicações médicas neurológicas, a pessoa em hipotermia, com temperatura central baixa, fica confusa, ou seja, ela não sabe muito bem onde está, e até mesmo como se proteger, ela perde coordenação motora, então ela não consegue cuidar melhor de si, e nos casos muito graves, entra em estado de coma em que o cérebro desliga e não interage mais. Então, hipotermia, e é o que eu apresentei anterior, é definido como temperatura corporal central abaixo de 35 graus, ou seja, qualquer coisa entre o meu quadril e o meu cabelo abaixo de 35 graus. Aqui com risco de arritmia, falências de órgãos e morte. A segunda complicação médica relacionada ao frio, mais rara do que a hipotermia, é o frostbite, que é basicamente você fazer tanta vasoconstricção periférica, em que a ausência de sangue e de metabolismo e de corrente sanguínea, de movimento do plasma, movimento esse que transforma energia cinética em energia térmica, faz com que os tecidos possam ser congelados, especialmente as suas extremidades, e na congelação desse tecido ele pode vir a necrosar. E a terceira, em sequência, complicação médica são as cardiovasculares, aumento da pressão arterial, que aumenta a carga do coração, aumenta o risco de infarto e aumenta o risco de derrame. No que se refere à respiração, a hipotermia se acompanha com um ar frio que entra pelas vias respiratórias, e esse ar frio, quando ele entra ali, ele lesa o epitélio respiratório. Esse epitélio respiratório, a parede do trato respiratório, perde a capacidade de se proteger, e aí você pode fazer infecção. Todo mundo tem uma avó, uma tia, algum vizinho que fala que quando faz frio tem que botar um casaquinho. O casaco pode até proteger as costas, mas o que você precisa de fato é aquecer o ar que você respira, que é esse ar frio que sim aumenta o risco de pneumonia e não a falta de um casaco. Os efeitos neurológicos, o frio afeta o funcionamento cerebral, porque chega um ponto em que você diminui também a perfusão, a chegada de sangue no cérebro, né? Vasoconstrição, tentando manter calor no centro. Isso acaba levando a confusão e perda de consciência. Então, a hipotermia, definida como a queda da temperatura abaixo de 35 graus, é absolutamente perigosa. A gente precisa reconhecer, compreender os efeitos dessa diminuição dos sistemas corporais para a gente identificar essa sequência lógica e perigosa da redução da temperatura central. Então, a resposta inicial da hipotermia, ela ocorre quando a temperatura corporal cai abaixo de 35 graus. O corpo, ele primeiro faz vasoconstrição periférica, desvia o sangue da periferia para os órgãos vitais, coração, pulmão, musculatura respiratória, sistema nervoso central, e a pessoa treina. Isso acontece com 35 graus. Quando isso cai para mais que isso, já começa a ter funções prejudicadas, como, por exemplo, a função cardíaca, respiratória e neurológica. E nos casos graves, eu posso ter perda de consciência, parada cardíaca, levando à morte, o que eu havia me adiantado como uma sequência deletéria de queda da temperatura corporal central.
Como resposta inicial de efeito cardiovascular, o que eu tenho, primeiro, na hipotermia, o aumento da frequência cardíaca. Esse aumento da frequência cardíaca, se o frio, se a temperatura continuar caindo, segue com uma bradicardia e, por fim, constricção de todos os vasos. Como todos os vasos estão constritos, o que acontece? A pressão arterial aumenta muito, como forma de defesa. Quando a hipotermia já é grave, eu estou falando aqui próximo dos 30 graus de temperatura central, a gente já tem risco maior de batimentos irregulares, como arritmias, que podem ser graves e da forma tanta atividade que nem tem bombeamento, e o débito cardíaco, a quantidade de sangue que vai chegar nos outros órgãos, além dos cardiovasculares, diminui muito. Essa vasoconstricção reduz o volume de sangue bombeado pelo coração, que prejudica ainda mais outros órgãos centrais, como pulmão e cérebro, diminuindo progressivamente num ciclo vicioso o funcionamento corporal, levando, portanto, a um colapso cardiocirculatório, portanto, uma parada cardíaca. Nos efeitos neurológicos, a primeira coisa que eu faço, eu reduzo a atividade, o neurônio começa a trabalhar pior. Então, a hipotermia leve a moderada, que nós estamos falando em 33 e 35 graus, a pessoa fica confusa, pode até ter amnésia. E na medida que ela vai chegando para coisas mais graves, a gente tem uma depressão profunda do sistema nervoso central, a pessoa fica desacordada ou coma. Como efeitos motores neurológicos, a hipotermia também causa incoordenação, perda da destreza, a pessoa não consegue fazer coisas finas, como, por exemplo, fechar um botão no frio, né? E, além disso, a anestesia periférica aumenta o risco das lesões por congelamentos. E esses impactos se acumulam ainda com as complicações cardiovasculares que a gente tinha antes. Nos efeitos respiratórios, eu tenho, primeiro, um cérebro que respira pior, porque está congelando, então eu respiro menos, e quero lembrar a vocês que quem controla o marcapasso respiratório é o sistema nervoso central, o bulbo. Isso diminui, portanto, o funcionamento respiratório, que até poderia ser entendido como um ajuste. Bom, se eu não tenho como gerar calor, então eu vou consumir menos energia. Mas, com o passar com o tempo, eu vou começando a aumentar o dióxido de carbono, gás carbônico, CO2, o que agrava ainda mais essa resposta neurológica, e aí eu começo a ficar hipoventilando, ventilando um pouco, minha oxigenação cai. Eu já tenho um coração que não leva sangue porque não está bobeando, um cérebro que não está recebendo muito, a oxigenação do sangue cai, eu vou fazendo aqui um amontoado de complicações desses três sistemas centrais. E, além de tudo, esses efeitos respiratórios, quando eu não estou bem acordado, eu não sei muito bem diferenciar o que é faringe do que é laringe, do que é traqueia, o que é esôfago, e comida que deveria descer pelo esôfago começa a descer para o pulmão, aumentando o risco de pneumonias. Como é que eu trato essas complicações? O único, mais eficiente tratamento para isso é aquecimento passivo. Em todos os estágios de hipotermia, a primeira coisa que eu preciso fazer é aquecer passivamente a pessoa. Se ela está consciente o suficiente, eu posso fazer ainda um aquecimento ativo, gerar algum grau de movimentação na pessoa que possa gerar calor por contração muscular ou reativar a circulação desses pacientes. Ou posso ainda fazer um aquecimento ativo, pego uma estrutura aquecida ou um aquecedor que possa fazer isso para esses pacientes. Evito movimentação bruscas, porque isso pode gerar arritmias fatais. E, naturalmente, preciso prevenir com políticas públicas que reconheçam o risco de ondas de frio e reconheçam também as populações vulneráveis. Então, o tratamento médico da hipotermia é o quê? Restabelecer a temperatura corporal. É o quê? Cobrir a pessoa. É dar um cobertor para a pessoa. Então, na hipotermia leve, entre 32 e 35 graus, é o uso de cobertor e roupa seca. Se a pessoa está molhada, suada, ela precisa ter suas roupas molhadas retiradas e reaquecidas em seguida para o aquecimento passivo com uso de cobertor. Nos casos em que isso não é suficiente, ou nos casos que mesmo suficiente está disponível, um aquecimento ativo externo, uma manta térmica que possa aumentar mais rapidamente a temperatura. O aquecimento passivo, o cobertor, ele sustenta o calor gerado pelo sistema corporal ali dentro. O aquecimento ativo externo, a manta térmica, entrega calor para o corpo externamente. Nos casos mais graves e que também estiver disponível, a gente oferece fluidos aquecidos. Na veia, eu coloco um soro aquecido para ajudar na hipotermia. Na hipotermia moderada, cobrir já não resolve mais. Então, eu preciso, primeiro, injetar calor pela veia, com
fluidos intravenosos aquecidos, preciso dar oxigênio aquecido para a pessoa, porque a oxigenação já começou a ficar baixa, e preciso monitorar o coração pelo risco de arritmia, e aqui, naturalmente, isso não pode, de forma nenhuma e de jeito seguro, ser manejado fora do ambiente hospitalar. Na hipotermia grave, abaixo de 28 graus, o que a gente precisa é tirar o sangue da pessoa, colocar ele numa máquina, que a gente chama de circulação extracorpórea, onde eu posso colocar 42, 43, 45 graus e aquecer o sangue fora do corpo, devolver o sangue aquecido para o corpo. Fica aí como convite para o futuro, a medicina pode ser bastante interessante. E para a prevenção de arritmias, fazendo inclusive medicamentos que controlem e previnam as arritmias nesses pacientes. O prognóstico não é maravilhoso, sobretudo nas hipotermias moderadas e graves. Agora, a capacidade de prevenção é muito importante. Os fatores de sobrevivência, no caso da hipotermia, é intervenção precoce, pessoas saudáveis e hospitalização de casos graves. A gente precisa ainda desenvolver bastantes estudos para melhorar essa taxa de recuperação. Então, estando vocês tão precoces no curso médico, sempre muito interessados por iniciação científica, de repente isso possa ser um material de estudo das iniciações científicas de vocês, lembrando que não é só o extremo de temperatura fria, mas também temperatura de calor, especialmente em Jundiaí, como causas de prognósticos. E para nós que estamos aqui dentro de um contexto de política de saúde e de saúde coletiva, a gente pensar estratégias de prevenção que possam interferir e impactar a sociedade nessas dificuldades da imprevisibilidade climática que define essa época em que a gente vive. O impacto específico nas populações de rua, eles sustentam-se em 3 circunstâncias. A mais importante delas é que a exposição a eles é prolongada. Falta de abrigo adequado aumenta os riscos, especialmente no momento em que a gente não consegue prever isso. Essa é uma população frequentemente desnutrida. Então, se eu não tenho substrato orgânico, eu não consigo ter termogênese. Sem termogênese, eu não sustento esse equilíbrio entre temperatura corporal central. Não raro, essas pessoas, elas têm transtornos mentais, o que pode prejudicar a percepção do frio, a busca por ajuda, ou ainda a aderência às estratégias simples de prevenção, como se cobrir. Mas mais importante que tudo é que políticas públicas, isso não é uma coisa que o indivíduo em situação de rua precisa enfrentar. A gente precisa criar estruturas, as nossas instituições, em um centro universitário, poderia fugir dessa obrigação, criar circunstâncias de prevenção das complicações do frio em populações de rua. Então, a gente tem um estudo realizado na cidade de São Paulo, demonstrando que a população em situação de rua cresceu desde a pandemia da Covid 2019. Aquela época, ela era estimada em 24 mil pessoas, mas é nítido aos olhos de todos que essa população cresceu. Sabemos isso porque a demanda por abrigos em grandes cidades, ou ainda nos períodos de frio, ela é muito grande. Essa é uma circunstância tabu para as pessoas que vivem em situação de rua, elas se sentem, por vezes, desprestigiadas quando estão nesses abrigos, ou ainda submetidas a todo o tipo de humilhação para poder estar nessas circunstâncias abrigadas. Mas que essas estratégias, elas precisam se acompanhar de um sistema de alerta de frio, de previsibilidade, ampliação de abrigos, mas, sobretudo, que outras instituições, além do poder público, como, por exemplo, a produção do conhecimento médico, se ocupe dessa vulnerabilidade, como a gente pretende fazer nessa curricularização da extensão. Claro que a gente tem desafios, esses desafios precisam ser reconhecidos apenas para serem superados. Uma limitação de infraestrutura, então a gente tem a dificuldade de expandir rede de abrigos e até mesmo o interesse do poder público, mas também da população em frequentar esses abrigos nas circunstâncias de risco, mas também escassez de recursos e complexidade logística. Não adianta nada eu fazer um abrigo que está na periferia da cidade, se essa é uma pessoa que vive em situação de rua, trabalha no centro, né? Ou se eu também levo abrigo para áreas onde o calor, onde a temperatura extrema é menos prevalente, né? Por exemplo, na periferia, nas áreas rurais de Jundiaí, a temperatura é muito inferior do que as centrais. Um outro desafio é contar. A gente não está contando direito o que está acontecendo, sobretudo na população brasileira. Quanto que as pessoas
pessoas vivem em situação de rua, qual é a mortalidade disso, quais são as estratégias que o poder público e as instituições público-privadas têm se empenhado em ensinar, em educar essa população, a enfrentar essas populações de frio, o que tem contribuído sobremaneira para a gente subestimar risco, né? Então, a elegância desse projeto de extensão, que tem como capitã e idealizadora a professora Camila, demonstra a importância da gente superar esse desafio da subestimação dos riscos, dos impactos, das crises e dos episódios de exposição ao frio nas circunstâncias de saúde. Como consideração final e recomendação, a gente não pode esquecer de abordagem integrada. Eu estou aqui na condição de um médico pneumologista, professor universitário, porque sem integração as abordagens ficam estéreis. Se elas forem muito inteligentes, elas perdem em eficiência. Se elas forem só eficientes, elas podem perder em inteligência e em inserção nos diferentes contextos e desafios que a gente discutiu. A gente precisa também pensar em implantação de programas de moradia, né? Muito legal ir lá cobrir a pessoa, a gente precisa criar circunstâncias para moradia não temporária, mas a moradia definitiva. E isso envolve políticas de saúde que são econômicas, que são sociais, mas naquilo que nos compete mais imediatamente como pessoas que querem cuidar da saúde do ponto de vista da assistência, a gente precisa entender que os nossos pacientes merecem ser questionados ou compreendidos nos seus programas de moradia, nas suas circunstâncias de moradia. Ou seja, não ignorar que o paciente que você vai atender nas diferentes atividades dessa faculdade possam estar em situação de rua sem que você saiba, porque você não criou a oportunidade de desenvolver esse interesse. E em tendo percebido isso para além de projetos de extensão, você pode implementar na sua prática cotidiana a educação de se proteger dos sistemas de temperatura típicos da nossa era. E, por fim, a importância dos dados. A gente tem que contar melhor, a gente tem que medir melhor o que está acontecendo, e o número de meias e cobertores que a gente entrega não deixa de ser um meio indireto de contabilizar quem são essas pessoas e o tamanho da vulnerabilidade de vocês. Me perdoem, das pessoas em situação de rua. Como conclusão, a gente precisa compreender mecanismos, entender os efeitos fisiológicos do frio é crucial, justamente para poder reconhecer precocemente complicações médicas, mas, sobretudo, ajudar a informar estratégias de prevenção e trazer para o centro a atenção a essas populações vulneráveis. É muito cotidiano na formação de vocês entenderem circunstâncias clínicas de vulnerabilidade, mas existem circunstâncias políticas e sociais de vulnerabilidade que não deixam de impactar de maneira desastrosa a saúde das pessoas que a gente decide cuidar. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês, agradeço novamente a professora Camila por me acolher nesse projeto, eu fico muito lisonjeado por isso, me coloco à disposição para responder qualquer questionamento que surgir dessa apresentação e contem comigo para fazermos do cuidado em saúde do Brasil algo persistentemente bem feito. Um abraço a todos.